Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Eu coloquei uma pergunta aqui na comunidade, né, para me saber qual a opinião da galera, né, sem querer tender para um lado, para o outro, mas eu acho que é uma discussão importante. Falando-se em Rio de Janeiro e São Paulo, né, como principalmente aqui a grande maioria, né, da galera que acompanha o nosso canal são torcedores nordestinos ou do sul do país, e falam, todo mundo chama, né, aqui o eixo, né, porque tiram até Minas, né, englobam um eixo como Rio-São Paulo, tirando Minas. É importante saber a opinião, porque no Campeonato Paulista, que está chegando aí às suas fases finais, o Corinthians ficou fora. O Corinthians está fora. Eu acho que vai para a última rodada do Campeonato Paulista, se eu não estiver enganado. Vou até dar uma olhada aqui. A gente... Bom, ele não está abrindo, muito lento. Meu computador é uma preguiça só, rapaz. Pelo amor de Deus. É muito ruim, cara. Tem que ter, deixa eu ver aqui, Paulistão, deixa eu ver, Campeonato Paulista. Eu acho que é a última rodada, se eu não estiver enganado. Isso, é a última rodada que teremos antes das quartas de final. E o Corinthians já está fora. Então temos um gigante do futebol brasileiro fora da fase decisiva do Campeonato Paulista. E aqui no Rio de Janeiro, estamos na semifinal e o Botafogo está fora das semifinais. O Botafogo vai disputar lá a Taça Rio. Pode até ser campeão da Taça Rio, né? Pô, olha lá, Magalhães falou que ele está fora, mas como é que ele foi campeão? Bom, a Taça Rio agora é um prêmio de consolação. É uma disputa entre o quinto e o oitavo colocado. Quinto, sexto, sétimo e oitavo disputam lá um prêmio de consolação, que é a Taça Rio, que não era. Aqui no Rio de Janeiro, era primeiro turno, Taça Guanabara, segundo turno, Taça Rio, campeão da Taça Guanabara enfrentava o campeão da Taça Rio para ver quem era o campeão carioca. Simples assim. Mas, né, os gênios da lâmpada mudaram. Então, Corinthians e Botafogo fora. Aí a pergunta que eu fiz foi o seguinte: quem decepcionou mais ficando fora? Óbvio, os dois são decepções. Mas quem decepcionou mais? Porque a gente tem alguns aspectos, né? O Corinthians está com um presidente novo. E o presidente novo, quando assumiu, chegou e falou: acabou, como é que é? Foi que ele falou? Acabou a graça, não? Como é que é? Acabou alguma coisa, ele citou lá um termo, né? Acabou a farra, né? Acabou a farra, se referindo a Palmeiras e Flamengo. Bom, Palmeiras está nas quartas de final do Campeonato Paulista, o Flamengo está na semifinal do Campeonato Carioca, o Corinthians está fora. E o Botafogo, depois de dar a maior amarelada da história do futebol em 2023, que está na história. Quando a gente falar amarelada no futebol, vai todo mundo lembrar do Botafogo, o tanto que a frase até mudou, né? Agora é botafogar. Botafogar quer dizer amarelar. Depois dessa botafogada, chega no Campeonato Carioca, não chega às semifinais. Então, tem todo um contexto. Então, os dois decepcionaram. Mas para você, quem é que decepcionou mais? Eu vou dar a minha opinião. Vou dar a opinião. E quero saber a sua. Vai lá no chat. Lá no chat não. Lá na pergunta da comunidade. E marque um ou outro. E aqui, se quiser também, dê a sua opinião. Beleza?
Vou dar minha opinião agora, mas antes, deixa eu logo pedir a você, meu amigo torcedor, corintiano, botafoguense, torcedor brasileiro em geral, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política, nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros, do canal Resenha com uma Grande aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar, beleza? E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dá essa moral pro canal e inscreva-se no canal. Então vamos lá, cara. Primeiro, vamos botar alguns aspectos aqui. Corinthians com presidente novo. Garganta, né? Gargantaço. Chegou falando que tinha acabado a farra. Tira um treinador, bota o treinador que eu gosto muito, o Antônio. Faz algumas contratações aí. O Coronado, já se machucou, nem jogou. Matheus França, que é o Mateuzinho aqui do Flamengo, que não era titular, leva pra lá, traz mais um, traz mais outro. Aí tem a situação aí do Maicon, né? Que eu tô vendo um montão de nego arrotar algumas mentiras. Aí você vai me perguntar, pô, Magalhães, e aí? Tu acredita em quem? Cara, olha só. Deixa eu te dizer uma coisa em relação ao Maicon. Maicon, Flamengo, essa situação. Eu não sou fã da diretoria do Flamengo. Todo mundo sabe disso, eu já falei isso aqui milhões de vezes. Agora, uma coisa a gente tem que admitir. A diretoria do Flamengo, principalmente o Marcos Braz e o Bruno Spindel, eles têm uma filosofia de contratação. E eles fazem essa filosofia sempre. Todos os jogadores que o Flamengo contratou foi da mesma maneira. Então, dificilmente com o Maicon seria diferente. Dificilmente com o Maicon seria diferente. E do que eu estou falando? Bom, qual é a filosofia do Flamengo? O Flamengo, antes de chegar no clube, antigamente isso era considerado assédio, tá? Isso que o Flamengo faz, antigamente era considerado assédio, hoje não é mais. O que o Flamengo faz? O Flamengo, antes de ir no clube, o Flamengo vai no empresário e no jogador. Chega lá e fala, e aí, irmão, a gente está interessado em você, qual é a tua situação? Você tem interesse de jogar no Flamengo? Se o cara falar, minha situação é essa, eu tenho interesse em jogar no Flamengo. Ele falou, então beleza, então agora eu vou começar a abrir negociação com o seu time. Porém, provavelmente eu vou precisar da sua ajuda, que eles vão forçar a barra. O Flamengo fez isso com todos os jogadores que o Flamengo contratou até hoje. Todos. Lógico, na era Landim. Então, o Flamengo vai no Maicon, vai no seu empresário e pergunta se tem interesse. O Flamengo não ia fazer uma proposta, e pelo que foi falado, todo mundo já... O Flamengo fez a proposta dia 19 de fevereiro, não foi ontem, foi 19 de fevereiro. Fez a proposta do Shakhtar. O Flamengo ter feito a proposta ao Shakhtar, o jogador, o empresário, já tinham conversado com o Flamengo. O que adiantar o Flamengo conversar com o Shakhtar, de repente acertar um valor com o Shakhtar, e o jogador fala, não, eu não quero ir, eu quero ficar aqui. Ele não ia colocar ninguém. Então, não tem lógica. Nesse caso, o papo que o Maicon não aceitou o Flamengo. Na boa, por mais que eu não confie, não goste, né, da diretoria do Flamengo, mas nesse caso, a diretoria do Corinthians está mentindo, porra. A diretoria do Corinthians está mentindo. Os setores do Corinthians estão mentindo, estão querendo crescer. Olha lá,
não quis ir pro Flamengo. Caosada. Caosada. Eu quero que me mostrem a compra do Maicon pelo Corinthians. Bom, porque se o Flamengo fez a proposta, o Shakhtar aceitou, notificou o Corinthians para comprar ou não. O Corinthians teve que oferecer. Ah, eu cubro. Aí o Maicon falou que não, pode ter até acontecido. Porém, sinceramente, o Maicon tá sem receber direito de imagem há 8 meses, 9 meses, sei lá. Aí tu acha mesmo que o Maicon, profissional que sabe que carreira de jogador é curta, num clube que tá devendo as calças, já saiu um jogador justamente por causa disso, que não estava recebendo, tá 8 meses, 9 meses sem receber direito de imagem. Tu acha mesmo que ele não ia ir para um outro clube ganhando 2 vezes mais e recebendo em dia? Porra. Amor pelo clube. Pô, acabou. Isso não existe mais, irmão. Acabou. Então, tem essa situação do Corinthians, né? Que eu vi dar aqui a minha opinião. Tentando montar um time, tentando rivalizar com Palmeiras, com Atlético Mineiro, com Flamengo, com Fluminense, tentando, mas não conseguiu. Pelo menos nesse início de gestão do novo presidente, não conseguiu. Já o Botafogo é SAF, né? O Botafogo é SAF. O Botafogo fez uma campanha esplendorosa ano passado e fez também uma das maiores amareladas da história do futebol ano passado. Aí vem para esse ano, faz uma das contratações mais caras do futebol brasileiro, Luiz Henrique, jogou dinheiro no lixo, que é bom jogador, mas não vale o que pagou. Jogou dinheiro no lixo. Porque o cara não vale. Contratou o Pablo, o zagueiro Pablo do Flamengo, que nem jogava no Flamengo. Era a 10ª opção de zagueiro do Flamengo. Ele contrata o Pablo. Vai entender. Contrata alguns bons jogadores. Tem uma janela legal. O Gregory é bom jogador. O Dexter tá entrando. O Dexter parece que tem certeza que o Brasil é uma zona e aqui ele pode fazer tudo porque ele é inglês. Não, que o Brasil é uma zona, que as leis aqui são todas furadas, que aqui você se compra quase todo mundo. Isso é verdade, né? Mas acho que ele está se enrolando e pode prejudicar o Botafogo. Ele faz uma acusação grave, gravíssima, que se for verdade, vai implodir o futebol brasileiro. Se for verdade, ele vai implodir o futebol brasileiro. Agora ele vai ter que provar, né? Ele falou que tem áudios de juízes, de árbitros, falando que foram comprados, que estão com raiva porque não receberam, não pagaram o acordo que foram feito com eles. Vai ter que provar, irmão. Tem que provar. Porque uma acusação dessa causa problemas monstruosos. Monstruosos. Ele vai ter que provar. Na minha opinião, se ele não provar, ele tem que ser banido do Brasil. Ele tem que ser deportado do Brasil. Ele não é brasileiro. Ele tem que ser deportado do Brasil. E aí, acho que ele pode complicar o Botafogo. Apesar que ele é dono do Botafogo, ele vai e vende, né? Outra empresa vai e assume. Então, tem essa situação também do Dexter. Preocupante. Não estou desconfiando, dizendo se ele está mentindo ou não, mas ele tem que provar. Porque a acusação dele é muito grave. Então tem essas duas situações. E tem uma outra situação
de campeonato, né? O Corinthians está disputando a Copa do Brasil, passou de fase. O Botafogo estava focado na pré-Libertadores. Estava não, está focado na pré-Libertadores. Levando em consideração a dificuldade de um jogo da Copa do Brasil e a dificuldade de o jogo, né, da Libertadores, a preocupação do Botafogo é muito maior, né? A probabilidade de um Corinthians passar as primeiras fases, né, da Copa do Brasil, primeira e segunda fase, é muito grande. Agora, a probabilidade do Botafogo conseguir chegar na fase de grupos da Libertadores é mais complicado. Por exemplo, está disputando agora com o Bragantino. Ganhou o primeiro jogo. E por que eu estou falando isso? Porque a situação de você poupar, levando em consideração a Copa do Brasil, primeira fase, segunda fase e a Libertadores, tende do Botafogo poupar mais em relação à Libertadores. Então tem todo esse contexto. E aí, já tem mais um outro contexto. Quem é o campeonato mais difícil? O Tite falou que o Campeonato Carioca era o mais difícil. Bom, vamos lá. Se você pegar num todo, o Campeonato Paulista é mais difícil. Por quê? Porque os times do interior de São Paulo são muito mais fortes que os times do interior do Rio. Só você pegar. São Paulo tem 7 times, né, entre Série A e Série B, se eu não estiver enganado. Eu acho que é mais de 7. O Rio tem 4 na Série A, são os 4 grandes, mas não tem nenhum time na Série B. Então, se você levar em consideração isso, o Campeonato Paulista é mais forte. Mas aí, se você pegar dos grandes, você tem São Paulo, Palmeiras e Corinthians na capital. Santos não é capital, mas está na Série B. Então, se você pegar, você tem Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco na Série A. E lá em São Paulo, 3. Você tem aqui o campeão da Libertadores. Você tem aqui 2 times SAF. Você tem o Flamengo, que não ganhou nada em 2023, mas 19, 20, 21, 22 ganhou. Se você for levar por esse lado em relação aos grandes, o Rio leva vantagem. Mas eu acho que o campeonato mais disputado, sim, é o Campeonato Paulista. Então você tem, por um lado, o Botafogo de olho mais na Libertadores. Pelo outro lado, um Campeonato Paulista mais forte. Então quem é que decepcionou mais a sua torcida? Na minha opinião, quem mais decepcionou a sua torcida, para mim, é o Corinthians. Para mim, o Corinthians foi que decepcionou mais a sua torcida. Por quê? O Corinthians chega na última rodada sem chance nenhuma, já eliminado. O Botafogo aqui no Campeonato Carioca chegou na última rodada com chance. Venceu, mas aí dependia de outros resultados. Mas pelo menos venceu e poderia ter se classificado. O Corinthians não, ele chega na última rodada sem chance. Então, na minha opinião, o Corinthians é o que decepcionou mais a sua torcida em relação aos estaduais. Então tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!